Pois contamos os bastidores, né? Deixa eu dar uma olhadinha na minha página aqui, se a gente já está lá dentro. Boa noite a todos. Estamos dando início, então, à live sobre futsal na infância em Porto Alegre. O grande intuito dessa nossa live de hoje é a gente poder desvelar, a gente poder entender um pouquinho dos sentidos, os princípios que justificam e legitimam o futsal em Porto Alegre, na verdade, né? Mais especificamente com crianças, né? A gente quer saber como é que está a metodologia, como é que é desenvolvido os princípios. A gente quer saber também desvelar através de 4 pedagogos do futsal as orientações, né, científicas e práticas a respeito de como a gente pode desenvolver um processo verdadeiramente pedagógico e educacional. Então, nós estamos aqui reunidos, nós 4 somos pedagogos do futsal. Nós vamos nos apresentar agora para que quem está assistindo possa conhecer um pouquinho dos referenciais práticos, do currículo de cada um de nós, para que aos poucos vocês possam conhecer, se identificar com os profissionais que estão aqui, e depois cada um de nós podemos falar um pouquinho sobre as nossas metodologias, sobre as nossas práticas, sobre as nossas estratégias, com o intuito de qualificar e usar o futsal como uma prática corporal, ok? Então, queria dar as boas-vindas a todos os professores presentes. Vamos, então, iniciar com a apresentação, então, do professor Eduardo, então, que é pedagogo do futsal, professor do israelita, e ele vai falar um pouquinho do trabalho dele na área da pedagogia do futsal. Por favor, professor Eduardo, seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo conosco. Um grande prazer, Daniel. Então, boa noite a todos, boa noite ao Maurício e ao André. E te parabenizar pela iniciativa, né, desse momento. Afinal, todos nós que somos do esporte, principalmente do futsal, clamamos por momentos de discussão da nossa prática, né, pleiteamos isso, e sempre temos como justificativa, às vezes, a falta de tempo, a falta de oportunidade, e a gente está conseguindo fazer desse limão uma limonada, né, desse grande problema. Talvez a gente consiga, a partir daí, gerar muitas coisas positivas. Então, eu acredito que todos nós, após esse momento, vamos sair mais fortalecidos, porque o pessoal está fazendo muita live, tem muita oportunidade para a gente poder rever nossos conceitos, aprimorar. Então, desejo a todos uma excelente live para nós, para que a gente aproveite, se divirta, né? E possamos trocar bastante conhecimento. E mais do que nunca, né, reforçando o que o professor Eduardo coloca, e realmente uma oportunidade ímpar mesmo, professor, e reforçar, né, a necessidade nós como pedagogos do futsal, e reforçar, nós como conhecedores da área, temos aqui doutorando, temos mestrando, temos especialistas, da gente poder socializar o conhecimento, né, porque muitas vezes algumas famílias, algumas pessoas têm algumas condutas inadequadas dentro de quadra por falta de conhecimento, muitos deles também por falta de conhecimento. E essa oportunidade, como o professor Eduardo coloca muito bem, é uma chance da gente poder socializar o conhecimento científico que é produzido através de vários artigos científicos, dissertações de mestrado e tese de doutorado. Mas, professor Maurício, seja bem-vindo, é uma satisfação receber o amigo. Gostaria de pedir, então, que tu pudesse se apresentar para as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live e, desde já, dar umas boas-vindas, uma boa noite para o professor Pipa, do Colégio Americano, uma satisfação tê-lo conosco. Professor Maurício, por favor. Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo e André. Boa noite a todos aí que estão participando. Agradecer primeiramente o convite, né, e reforçar os parabéns dados pelo Eduardo, né, em relação à iniciativa de nesse momento aí poder falar um pouco mais sobre futsal. Me apresentando rapidamente, eu trabalho já há 15 anos com escolas de futebol, me formei em 2007 pela PUC, depois fiz especialização em 2009 pela URGS, especialização em futebol e futsal, e desde 2005 trabalho com escola de futebol. Em 2007, abri a minha escola junto com outro professor, né, toco ela desde então, e em 2010 comecei a trabalhar no Colégio Bom Jesus Sevigné, e estou lá até hoje também.
Então, nesse tempo todo aí, já deu para vivenciar bastante coisa, né? A gente sabe que sempre tem uma coisa nova para aprender e sempre acontecem situações novas quando a gente trabalha com criança, né? Mas a gente já vivenciou bastante coisa e já pôde ganhar um pouquinho de experiência nessa área. E eu acho que é isso aí. Maravilha, professor Maurício. Seja bem-vindo. E acredito que a gente já tem o professor Pipa do Americano aqui para contribuir com a gente também. Os participantes aqui estão assistindo a live, são muito bem-vindos às contribuições, né? O professor Pipa é um excelente pedagogo do futsal. Estamos recebendo o pedagogo do esporte, o professor Carlos Pena, que é do Israelita, não é isso, Eduardo? Isso, nosso chefe. A responsabilidade é maior, então. Eu vim fiscalizar. Então, professor Carlos, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco. Tenho certeza que o amigo vai poder contribuir muito com os nossos assuntos de hoje. Então, vamos ao nosso terceiro participante aqui da nossa live de hoje, sobre futsal na infância. É uma grande satisfação receber o professor André Pérez. O professor André Pérez, que trabalha na empresa Deixs ali, que trabalha com muita qualidade no desenvolvimento das competições de futsal na infância. É uma satisfação recebê-lo, professor André. Seja bem-vindo e, por favor, gostaríamos de saber um pouquinho sobre o teu currículo, sobre a tua participação dentro da área do esporte infantil. Primeiramente, uma boa noite aos professores, uma boa noite ao Daniel. Primeiramente, eu também agradeço ao convite, muito agradecido. Eu trabalho já 10 anos já trabalhando na Deixs Companhia Esportiva, já da empresa do professor Everton Deixs, trabalhando com iniciação ao futsal. Me formei em 2011 pela PUC, tenho especialização em Fisiologia do Exercício, voltado para a área esportiva também. Estou terminando o meu mestrado agora em Canoas, no La Salle, falando um pouquinho sobre o futsal e a psicologia do esporte, né? Algumas teorias motivatórias que eu estou realizando esse trabalho aí. Espero que seja um bate-papo bacana, que a gente consiga trocar bastante ideias aí. Espero que o professor Bira apareça aí, né? Vou me dar um abraço para ele, ó. Eu já falei com ele naquele curso, Daniel, te lembra? Lembro, claro. Tu ministraste, eu disse, professor, eu fui seu aluno em 2004, 2005, mas eu acho que ele não lembrou. Que faz muito tempo. Mas espero que seja bacana o nosso bate-papo, professores. Inclusive, hoje eu estive divulgando nossa live de hoje no próprio grupo dos Jogos Cooperativos, que a gente tem vários grupos, e tem o grupo dos Jogos Cooperativos que o professor Bira ministra e eu auxilio o professor Bira. E aí uma professora tua te elogiou muito lá do Rainha, né? E te mandou um grande abraço, a professora Ida, do Rainha do Brasil, dizendo que tu era um excelente aluno do Rainha, né? E que está muito contente com a tua trajetória, te mandou um grande abraço. Certo? Bom, obrigado, professor. Valeu. Bom, agora chegou a minha vez, então, como quarto participante da nossa live, né? Então, eu sou o professor Daniel Geraldi, sou graduado em Educação Física, já faz algum tempo, já faz um bom tempo, né, pelo IPA, em 96 me graduei em Educação Física, possuo uma especialização na área da psicomotricidade relacional, uma especialização na área da pedagogia do esporte, pela URGS, uma especialização em psicologia do esporte pela PUC. Em 2016, finalizei o meu mestrado em reabilitação e inclusão pelo Centro Universitário Metodista IPA, e atualmente sou doutorando em educação na Unilassalle em Canoas, assim como o professor André está fazendo mestrado lá, eu estou fazendo doutorado lá, né? E tenho certeza que depois o professor André já vai pular direto para o doutorado, né, professor? Porque a faculdade do La Salle ali é muito boa, os professores são muito qualificados, né? E tenho certeza que já vai te direcionar para, assim que terminar o mestrado, já iniciar o doutorado. Mas o que eu posso dizer, assim, sobre o meu perfil de trabalho é que eu sou um ferrenho estudioso na área do esporte infantil. Qualquer coisa que esteja relacionado com criança, esporte, pode ser na área da psicologia do esporte, da pedagogia, da sociologia, da filosofia do esporte, qualquer coisa que esteja esporte, criança envolvido, eu estou sempre procurando me especializar. E em cima até do que o professor Maurício falou há pouco, sobre essa oportunidade da gente poder conversar um pouco mais, o professor André também citou isso, o professor Eduardo, eu gostaria de reforçar uma coisa que o professor Bira falou na nossa live de ontem, né? Essa é uma oportunidade quase como um grupo de estudo, né? Uma possibilidade da gente compartilhar conhecimento, porque cada um de nós aqui tem uma experiência prévia como praticante de esporte. Acredito que muitos de nós somos praticantes de futsal mesmo. Tivemos experiências diferentes, passamos por locais diferentes, conhecemos pessoas diferentes.
Claro que a qualificação profissional na universidade ela é muito semelhante, né? Mas sempre tem particularidades diferentes, né? E eu tenho certeza que essas nossas particularidades diferentes é que vão fazer com que a gente possa qualificar ainda mais o nosso trabalho. Porque daqui a pouco, de uma sugestão do professor André, vai ligar uma luz no meu cérebro e diz, puxa, mas que possibilidade que eu nunca explorei. E alguma coisa que eu posso dizer do professor Eduardo, vai acontecer a mesma coisa com ele, e uma coisa que o professor Eduardo dizer pode mobilizar o professor Maurício para qualificar ainda mais os espaços. E, no fim, o grande objetivo é unificar um processo pedagógico e educacional. Então, em nome de todos os participantes aqui, gostaria de agradecer a presença de todos os presentes que estão assistindo a live, e vamos, então, como fizemos ontem à noite, elencar alguns temas, escutar, né, cada pedagogo do futsal, qual é a sua consideração sobre aquele tema, né? Como combinamos no nosso treinamento antes de iniciar a live, né? Se algum dos professores quiser fazer alguma colocação a partir do que um colega falou, é só sinalizar, eu já marco aqui, a gente dá uma sequência, e a gente só passa por um tema depois que todo mundo tiver falado sobre esse tema e tiver esgotado sobre aquele assunto, para a gente poder progredir e deixar cada assunto bem estruturado, bem desenvolvido, né? E se porventura a gente não conseguir atingir os nossos 6 temas, não há problema nenhum, podemos marcar uma outra live, vai ser uma satisfação a gente poder dar sequência nesses temas aqui, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro tema, e vou pedir para o professor Eduardo, então, iniciar para nós. Eu vou botar o tema aqui, e vou pedir, então, que ele dê as considerações profissionais, pessoais, as opiniões, né, dele em relação ao primeiro tema, né? Então, o primeiro tema é o seguinte: por que ensinar futsal na infância? Quais são esses objetivos, professor Eduardo, para que a gente possa, então, entender qual é o sentido de ensinar futsal na infância? Por favor, professor Eduardo. Até eu me apresentei pouco ali, falei mais, estava tão ansioso por essas questões da gente falar sobre coisas que a gente quer discutir, que acabei me apresentando um pouquinho. Então eu vou fazer tudo ao mesmo tempo agora, nessa minha oportunidade. Eu sou de uma geração, sou um ano mais novo que o Daniel, né? Não vamos falar a nossa idade, mas a gente é de uma geração onde a gente construiu o futsal em Porto Alegre no clube. A escola tinha, mas num modelo mais de educação física, talvez com uma prática mais de participação. Então, o futsal em Porto Alegre, na década de 80, até a década de 90, por ali, era no clube. E a gente construiu a nossa, vamos dizer, a nossa trajetória, e ali que começou a nossa, pelo menos para mim, começou a questão da vontade de trabalhar com futsal, né? Então, eu tive muita sorte de ter tido muitos bons treinadores, inclusive quando eu cheguei no adulto também. Então, toda a minha trajetória no futsal, na prática, me ajudou consideravelmente a entender isso, todo esse processo. E acredito também que quem viveu dentro da quadra, não que isso seja a regra, mas talvez quando vá para a quadra como professor, como treinador, não tenha tanta necessidade, ou melhor, já tenha vivido tudo aquilo dentro da quadra, que talvez consiga entender um pouco mais a cabeça de quem está jogando, de quem está participando. Bom, por que ensinar futsal? Hoje a gente entende que a criança, quando procura o esporte, ela procura o futebol, ela não procura o futsal, né? Ela quer jogar futebol. E acaba sendo dentro da escola o espaço que ela encontra. Poucas escolas em Porto Alegre têm campos de futebol. Talvez, eu vou lembrar o Farroupilha, Anchieta e Santo Antônio, e a gente já começa a ter que pensar. Então, a criança entra no colégio para jogar futsal. Muito bem. Mas entender o futsal nesse momento, ele é bastante importante, porque através do futsal a gente consegue desenvolver uma série de questões, vamos dizer assim, táticas importantes para o entendimento do jogo, para o entendimento da lógica do jogo. Portanto, eu acredito que o futsal dentro da escola, que acaba sendo hoje o espaço onde a criança é recebida no primeiro momento, ele precisa ser bem estruturado e também se relacionar muito
com, vamos dizer assim, com a escola, né? Vamos dizer assim, com o modelo pedagógico da escola. Não adianta a escola entender que a geração atual ela precisa ser tomadora de decisão, ela precisa ser protagonista, se a gente não reflete isso dentro da nossa prática no dia a dia. Perfeito, professor, muito bem colocado e reforçar, tu traz um item que eu acredito ser fundamental, que é essa situação, esse time que às vezes a gente esquece, né? Que é essa empatia, esse compreender, porque quem jogou, né, tem essa possibilidade, e essa possibilidade de compreender como a criança reage através de uma experiência que a gente teve, talvez junto com o embasamento teórico que a universidade nos dá, talvez seja a praxe perfeita, né? Eu queria dar uma boa noite ao professor Evandro Lunardelli, que é da nossa época, né, Eduardo? Esse aí, o professor Evandro foi meu técnico no pré-mirim, não vou esquecer disso nunca. É uma pessoa, gente finíssima, sabe tudo de futebol de salão e de futsal atualmente, é um grande ídolo para mim, foi uma grande referência na minha vida como educador também. Estamos recebendo o Miqueias Alves, que é professor de Educação Física do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Miqueias, é um prazer te ter conosco. E estamos recebendo também outro pedagogo do futsal, brilhante, professor Guilherme Vivian. É uma satisfação ter conosco, professor Guilherme, e vamos combinar um dia para tu também poder participar aqui nas nossas lives. Tenho certeza que tu poderá contribuir com muita qualidade em relação a esses assuntos que estamos debatendo aqui. Mas, por favor, professor Maurício, gostaríamos de escutar a tua percepção, a tua compreensão. Então, por que ensinar futsal na infância? Quais são os objetivos dessa prática corporal, dessa prática esportiva? Quais são o entendimento de objetivos para qualificar a vida da criança, das crianças que buscam o futsal? Antes disso, estender um abraço ao professor Guilherme Vivan, né, um colega aí de bastante tempo de profissão, a gente já se enfrentou, já jogou muitas vezes. Um abraço aí, professor, um abraço para os demais também que falaram. A gente poderia elencar na questão dos objetivos, né, o porquê e para que jogar, acho que a gente teria muitos objetivos aí para falar. Mas uma coisa que eu destaco, assim, em relação ao futsal, eu vejo que seja um esporte que tu consegue trabalhar muito com o teu corpo, né, porque ele é um jogo intenso, né, para se jogar, e também muito com a tua mente, porque o jogo de futsal, as demandas do jogo, eles fazem tu te tornar um atleta, um aluno, enfim, um jogador que precisa pensar muito rápido, precisa tomar decisões, muitas decisões em pouco tempo de jogo, né, durante uma partida. Então, eu acho que isso, ao meu ver, assim, na minha concepção, para quem entra no futsal, para quem se insere no futsal, acho que a gente consegue trabalhar muito nessa criança, né? Tomada de decisões, raciocínio rápido, a parte física do jogo também que ela exige, e outros objetivos aí, né, fora da questão específica de quadra, mas trabalhar bastante a questão da coletividade, né, como a gente joga um esporte coletivo, acho que a gente consegue trazer muitas coisas dessa parte coletiva, né, para dentro do jogo. A questão social também de convivência entre os alunos que ali estão praticando, né? A gente sabe que hoje o acesso, acho que não era tanto que nem a gente tinha quando a gente era mais novo e quando a gente jogava, né? A gente estava conversando anteriormente que o número de equipes que competem, que apareciam antigamente, era maior, o número de jogadores também que eram formados aqui, né, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, também era maior. Então, acho que é uma grande oportunidade de reforçar essa questão social, esse convívio social e a possibilidade das crianças poderem interagir. Além, é claro, né, da parte motora, que a gente consegue trabalhar bastante também em qualquer outro esporte. Então, acho que o principal seria isso, essa capacidade de trabalhar a parte física e cognitiva, assim, num jogo tão intenso e tão cheio de tomadas de decisões como é o futsal. Muito obrigado, professor Maurício, pela contribuição, né? Professor André, então, queremos saber um pouquinho de ti agora, na tua percepção, né, de mestre, logo em seguida, mestrando nesse momento, mas em seguida, agora em agosto, mestre. Quais seriam as justificativas, então, para ensinar futsal? Quais seriam os objetivos para poder, então, justificar o ensino do futsal na infância?
Bom, sabe, Daniel, que eu venho mais do futsal, mais da área da iniciação esportiva, né? Lá a área com uns pequenos ali, com 4, 5, 6 anos, a minha temática, assim, é essa, né? E tem 3 motivos principais, assim, de acordo com alguns autores, e eu concordo também com esses autores, do porquê que a criança gosta de futsal e o porquê que é importante a gente ensinar o futsal. Por 3 itens. O primeiro, pela coletividade da criança. A criança gosta de praticar o esporte, gosta de praticar o futsal, porque ela gosta de estar perto dos amigos. A competição, que é importante, né? Logicamente, dentro da iniciação esportiva, a competição ela não pode ser uma competição objetiva, mas que seja uma coisa não formal, né? E o gosto, o prazer pela prática. E esse o prazer pela prática é o que acaba nos motivando e motivando a criança a praticar o esporte. Então, para que ensinar o futsal? Existem um monte de objetivos, além desses 3 aí que já foram, eu já falei, existe a questão do desenvolvimento da personalidade da criança, né, do vencer e o perder, a própria escolha do esporte da criança, por que a criança escolheu o esporte, que é um assunto importante para a gente tratar, a questão da socialização, da formação e a educação, não só da criança, mas também da gente, né, como educador, saúde e qualidade de vida, que também é muito importante, né, e alguns aspectos que são inerentes à pedagogia e à psicologia do esporte, como bullying, ansiedade, medo, a própria motivação, o próprio abandono esportivo, né, a questão do burnout esportivo também, que é muito importante e que norteia o futsal e o ensino do futsal. Professor Eduardo, gostaria de fazer um comentário em cima do professor André, professor Maurício, comentário. Por favor, professor Eduardo. Geral. Não, e uma questão também que eu acho bastante relevante, né, e a gente considerar, por que o futsal e não o futebol? A gente sabe, né, claro, todos nós passamos pela vivência de pequenos jogos, desde quando a gente era pequeno, né? O 3 dentro, 3 fora, o bobinho, o gol a gol, o artilheirinho, todos nós passamos por essa vivência. E aí, quando a gente vai para a prática formal, é muito comum, e a gente percebe isso, principalmente no Brasil, o futebol e seguir o modelo, reproduzir o modelo adulto dentro do futebol. Né? 11 contra 11, uma goleira gigante para o goleiro de 8 anos, quantas vezes ele vai tocar na bola? Então, entende-se também hoje o futsal, né, dentro de alguns aspectos, ele além do futsal ser vamos dizer assim, o futsal educação dentro da escola, vamos dizer assim, o futsal rendimento, que seria o futsal praticado em clubes que competem, e ter o futsal também como formador para o futebol. Isso é um outro aspecto, mas entender que a criança que praticar futsal, ela vai tocar 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais vezes na bola, consequentemente vai ter um prazer muito maior pela sua prática do que a que talvez vá procurar o futebol diretamente, né? Então, começar pelo futsal, por ser um espaço reduzido, onde há mais possibilidade do contato com a bola, seja um aspecto bastante relevante para a gente defender, vamos dizer assim, o início pela prática do futsal. Né? Já se sabe que alguns se praticam futebol, às vezes, em campos menores, mas o futsal acaba sendo o espaço, na minha concepção, ideal para esse início, vamos dizer assim, do primeiro contato com a modalidade. Né? Eu concordo contigo, Eduardo, em grau, gênero e número. É uma proposta pedagógica muito mais qualificada iniciar o futebol de campo pelo futsal, né, em relação a espaço físico, contato com a bola, né? É que nem tu falou, já estaria quase num outro tema, né? Porque a gente pode, quem sabe, num outro momento, a gente poder explorar isso, porque eu conversava com o professor Evandro outro dia, né? Me preocupa um pouco essa utilização excessiva que o futebol de campo está usando o futsal, para que futuramente a gente não perca os principais jogadores para o campo, né? Porque hoje os clubes estão formando bases de futsal até lá 10, 11, 12 e já pula os principais jogadores para o campo e acho que o futsal pode se prejudicar por isso, mas acredito que seja bem significativo esse tema. Como formação, perfeito, mas acho que a gente tem que depois, em outro momento, Eduardo, debater sobre isso, né? Porque daqui a pouco o futsal vai ser um step para o futebol de campo, né? E o futsal, né?
O futsal não pode perder a sua essência, né? Não pode perder a sua... Futsal é futsal, futebol é futebol, né? São dois esportes diferentes, né? E até assim, corroborando o que tu tá falando, tem um pai de um aluno meu do Monteiro Lobato, que é o Alexandre, que é pai do Fabrício, ele tá dizendo o seguinte, corroborando o que tu falou, que é o Alexandre, acredito que o futsal eleva o índice de relação bola-atleta, pois o atleta pega muito mais vezes na bola quando comparado com o campo, né? Ele acompanha muito o filho joga futsal comigo, joga futebol de grama sintética, joga futebol de campo em vários locais, o menino tem muito talento, né? Então, o Alexandre foi jogador de futsal da nossa época, inclusive quando eu joguei o campeonato estadual juvenil em 92, em Carazinho, a gente foi conversando e descobriu que era um quadrangular final, nós estávamos pelo Teresópolis, Pinheiros de Carazinho, um time de Rio Grande e Enxuta. E aí a gente conversando lá ele como pai de um aluno, ele, joguei tal estadual em 92 pelo Pinheiros, eu joguei pelo Teresópolis. Então a gente se cruzou e nem sabia, né? Então, Alexandre, seja bem-vindo, é uma satisfação te ter aqui. É uma satisfação também receber mais um pedagogo do futsal, o professor Marcos Carvalho, da Escola Bom de Bola. Seja bem-vindo, professor Marcos Carvalho. O professor, acredito que seja professor, já ouvi falar esse nome, só não sei aonde. Não, já sei quem é. Professor do... como é que é? O São Pedro, Guilherme Belardo, né? Colégio São Pedro. Outro maravilhoso pedagogo do futsal aqui está conosco, professor Guilherme Belardo, do São Pedro. São Pedro, né? E aqui o Evandro sempre colaborando conosco, né? Reproduzir o adulto na criança, talvez o nosso maior equívoco na formação inicial. Muito obrigado, professor Evandro, pela contribuição. São sempre contribuições muito significativas. O professor tem muitos anos de experiência com futebol de salão e agora futsal, né? Bom, pessoal, eu vou fazer uma síntese um pouco, talvez, de tudo que vocês falaram, porque eu reconheço todas as habilidades que vocês colocaram, eu também reconheço como potenciais fundamentais. Eu elenquei algumas aqui, né, para justificar o porquê o ensino do futsal, né? Então, para educar a criança, para socializar a criança, para emancipar a criança, para qualificar a saúde dela, os seus hábitos de vida, para desenvolver as potencialidades físicas, coordenativas, técnicas e táticas, desenvolver harmonicamente os processos psicológicos e psicossociais, tão importante, como, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho, né, sobre os aspectos psicossociais, a autoestima, os níveis de ansiedade, a agressividade, as cognições construídas a partir dos referenciais dos professores e dos alunos. Mas eu tenho uma frase que eu adoro utilizar, que eu pesquei do professor doutor da Universidade de Londrina, Wilton Carlos Santana, que diz que todos os objetivos de desenvolvimento são importantes, mas o futsal ele só se justifica se for para tornar a vida da criança melhor. Então, isso eu achei muito importante, ele só se justifica se for para a vida da criança se tornar melhor. Ela ter mais amizades, ela se sentir mais confiante, ela ter mais vínculos afetivos, como o professor Eduardo falou muito bem, lembrou a importância das relações entre a escola esportiva e o projeto político-pedagógico do colégio, ligados no processo de educação bem feito, né? Então, acredito que, em síntese, a formação integral e a plenitude da formação do ser humano, acredito, como vocês colocam muito bem, seja o ponto fundamental do porquê ensinar futsal, né? Então, acredito que a gente tenha discorrido aqui, a partir das nossas 4 percepções sobre o tema, muito bem. Algum dos colegas gostaria de colocar mais alguma coisa sobre esse tema, ou podemos passar para o segundo tema, professores? O que vocês acham? Podemos seguir. Passar. Podemos seguir? Então, vamos lá. Então, deixamos bem claro aqui. Recebendo outro pedagogo do futsal e do futebol aqui, também do israelita, o professor Roberto. Uma satisfação. O israelita está em peso aqui, hein, Eduardo? Hein? Pessoal, é aula, tá valendo nota. Que pressão. E o professor Roberto, inclusive, ele nos coloca bastante tempo que não nos vemos. Que legal, Daniel. Belo grupo formado para uma boa discussão de esporte. Muito obrigado, professor Roberto. É uma satisfação. Realmente faz algum tempo que a gente não tem se falado. Quando eu iniciei o processo de esporte e educação em Porto Alegre, talvez há uns 7 anos atrás, o professor Roberto foi um dos parceiros iniciais, ali a gente conversou bastante, nos reunimos com o professor Felipe do Dom Bosco, o professor Marcelo, que trabalhava no Colégio Dores, começamos um projeto ali. Te agradecer, Roberto, ajudou muito aquele início do nosso trabalho, né? Bom,
O Miqueias, que é o professor de Educação Física lá do Mato Grosso, diz que é uma noite abençoada, que bom, né? Esperamos que possamos reforçar cada vez mais isso, né? Vamos para o nosso segundo tema, e aí vamos tentar fazer um meshzinho assim para a gente sempre começar com um segundo professor. Vou pedir então ao professor Maurício iniciar agora, por favor, professor. Então, a pergunta é em relação à pedagogia do futsal, né? Como ensinar futsal na infância? Quais os meios? Qual a metodologia que tu acredita seja mais adequada, ou as metodologias que tu acredita que sejam mais adequadas para o ensino do futsal, por favor, professor Maurício? Certo. Antes que eu esqueça, não posso deixar passar em branco, mandar um abraço mais que especial ao professor Marcos de Carvalho. O meu primeiro dia como professor em escola de futebol foi com ele, né? Trabalhamos muitos anos juntos, e ele, sem dúvida nenhuma, é uma das minhas referências aí, né? Enquanto na minha formação. Então, um abraço e obrigado por tudo sempre, Marcos, por todo o tempo aí que a gente trabalhou junto. Falando especificamente da segunda questão, né, os meios, os métodos, eu acho que é sempre importante a gente relembrar que, independente do meio, daquilo que tu vai fazer, como tu vai fazer, é sempre importante respeitar o processo de desenvolvimento de cada faixa etária, né, a gente ter bastante consciência disso, e a partir daí, trabalhar sempre com atividades do mais fácil para o mais difícil, fazer sempre do aluno o sujeito principal de todo o processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, focar tudo aquilo que tu vai fazer no treino em cima da autonomia do aluno, né, das capacidades que tu vai desenvolver nele para ele poder atingir aquilo que tu quer dentro de quadra, né, reforçar muito a questão da autoconfiança também, independente da categoria, da faixa etária que a gente esteja trabalhando. Então, eu acredito que essas, acho que são uma das principais características, né, na parte da metodologia, quando tu vai iniciar um processo aí de desenvolvimento com um aluno. Ter sempre isso em mente, que a partir daí, o processo, o método mais específico para dentro de quadra, né, aquilo que tu vai trabalhar especificamente dentro de quadra, eu acho que ele se torna um pouco mais fácil quando tu traz essas coisas anteriores, né, a parte de dentro de quadra ali, que é respeitar a questão da faixa etária, respeitar o processo de desenvolvimento de cada aluno, fazer do aluno um sujeito principal, ali um ator principal nesse processo todo, facilitar sempre aquilo que ele vai fazer nos seus treinos, nas suas aulas, né, ser um facilitador sempre nesse processo, né, usar o teu conhecimento, usar as tuas habilidades para facilitar aquilo que ele vai estar executando nas aulas, e eu acho que a partir daí tu começa a botar métodos mais específicos para a questão de jogo. Eu vejo esse o caminho, assim, principal, né, esse os meios principais, os métodos principais para a gente trabalhar, independente da faixa etária. Muito obrigado, professor Maurício, pela tua contribuição. Vou fazer uma pequena correção. Já ontem eu já tinha me equivocado e vou fazer a correção. Me equivoquei de novo e vou fazer a correção, aproveitar o momento para fazer, então, essa correção. O Miqueias Alves não é do Mato Grosso, ele é do Rio Grande do Norte. Desculpe, Miqueias. Acho que ontem também eu falei que tu era do Mato Grosso, desculpe, é Rio Grande do Norte. Professor André, por favor, o que tu pode falar para a gente? Quais são as referências que tu usa para, então, meios, metodologias, para poder ensinar com qualidade o futsal na infância? Corroborando com o que o Maurício falou, né, eu acho muito e é importante a gente trabalhar de acordo com as fases, né, de iniciação ao futsal da criança. A gente trabalhar muito a iniciação, na fase da iniciação, né, a fase do aperfeiçoamento e depois mais, logicamente, a fase do treinamento. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado aqui, né, já que eu trabalho mais com iniciação, trabalho mais com as crianças que estão começando ainda, né, na iniciação ao futsal, né, eu trabalho muito, né, com o lúdico com a criança, trabalho muito recreativo, que isso é importante não só para essa fase, mas para a segunda fase que vem também, né, trabalho muito atividades que visem essa ampliação do repertório motor das crianças, né, fazer com que as crianças se sintem bem com o material. Nós, também como professores, devemos fazer o quê? Motivar a criança, né, a prática do esporte, né, fazer com que ela se sinta bem brincando.
Não adianta a gente chegar, largar uma bola para a criança e fazer um treinamento analítico. Uma criança de 6 anos que ela não vai entender. Então a gente tem que brincar, buscar trazer o lúdico para a criança, o recreativo, fazer atividades que envolvam, que desenvolvam o repertório motor dela, não só o motor, mas também o cognitivo, o social, o psicológico, o afetivo, e sempre motivando, né? A temática do meu mestrado, Daniel, em professores, é voltado às teorias motivacionais e é voltado, né, para a teoria da autodeterminação, que se quiser eu falo um pouco mais depois, né, sobre essa teoria, clima motivacional também, tudo voltado para a área, né, da criança, para a área do adolescente. Então a gente é o fator principal dentro de todo esse processo de repertório motor, do trabalho lúdico, do trabalho recreativo, que é o fator motivacional, né? É o fator que vai nortear todo esse processo de ensino do futsal na infância. Eu escuto vocês falando aqui, e é sempre importante a gente trazer memórias mentais aqui, resgatar memórias, né? E eu me recordo, o Eduardo também passou por isso. Nós tivemos muito bons treinadores, Eduardo, mas eu acredito que a gente também teve muitos treinadores que só pensavam a gente como corpo e como execução, né? Muitos poucos tinham preocupação com o nosso aspecto psicológico, emocional e cognitivo, né? Eu tenho certeza que a gente teve bons treinadores, mas naquela geração a gente também tinha alguns pessoas assim que eram mais voluntárias, né? Que faziam. Eu pelo menos peguei muitos treinadores que não tinham formação nenhuma e o negócio era já te dou a palavra. Era uma situação bem assim de transmissão de conhecimento de uma geração para outra, como o Evandro falou numa outra live ali. Professor André, por favor. É o que tu falou, né, Daniel? Eles eram treinadores, né? Diferente da nossa função aqui, que a gente é professor, mas também é educador, né? A gente está transmitindo conhecimento, mas a gente quer muito mais coisas, né? A gente está dentro dessa linha construtivista, né? De fazer com que a criança se sinta bem com o esporte, né? Que consiga se desenvolver seus fundamentos técnicos, táticos, mas também a gente está levando para o lado da valorização da construção da criança, da formação do cidadão e etc. Muito obrigado, professor, pela contribuição. O professor Márcio Cunha, acho que é também um pedagogo de futsal, não é isso, Maurício? Sim. Exatamente, do MC Cracks, pelo que eu lembro. E aí ele coloca, escola bom de bola do professor Marcos e Maurício. Era sinônimo de futsal, bem jogado e partidas acirradíssimas. Abraço a todos. Igualmente, professor Marcos, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Bom, na ordem sou eu agora. Então eu digo o seguinte, pessoal, em relação à metodologia. Eu sou daquela linha mais radical da metodologia, né? Quando eu digo radical, quando eu falo a palavra radical, é que eu hoje tenho uma convicção muito clara do que eu acredito que seja uma metodologia de ensino, independente da faixa etária. Concordo tanto com o André, como com o Maurício, evidentemente levando em conta o nível de desenvolvimento das crianças, os seus pontos fortes, as suas fragilidades, a sua etapa de desenvolvimento. Perfeito, concordo com vocês dois. Mas em relação à metodologia, eu sou radical. Eu não acredito, e vou ser bem franco para vocês, que a metodologia calcada nos princípios analíticos sintéticos, né, de modelo parcial e tecnicista, contribua muito ou alguma coisa para o ensino do futsal. Pelo menos pelo que eu acredito do futsal. Eu acredito que o método ativo, proposto pelo Cláudio Bayer, pelo método compreensivo, pelo professor Tavares, e pelo método contextualizado, pelo professor Wilton Carlos Santana, estão todos meio interligados ali, né? O método global do professor Garganta, para mim, ele resolve muitos problemas de ensino desde que eu comecei a aplicar nas minhas aulas, né? Nesses últimos 5 anos, eu fiz algum trabalho tecnicista localizado, olha, foi muito, de repente, um menino que chutava o próprio pé, que precisava perceber, de repente, o movimento para não chutar mais o próprio pé, mas fora isso, como fala o professor André, uma perspectiva construtivista de aprender num processo ativo, na relação sujeito-objeto, uma coisa ativa, uma ênfase na aprendizagem tática, das cognições, das tomadas de decisão, como fala o professor Felipe Sá dos Santos, né, desenvolver a inteligência tática das crianças através de um processo de adaptação, ou seja, desenvolver as relações, os conflitos, as trocas, as adaptações, a criança tem que estar se adaptando o tempo inteiro. Então, basicamente, no processo psicomotor, fazer com que a criança perceba os acontecimentos, para que a criança reflita sobre os acontecimentos e crie uma memória para cada acontecimento e que ela possa construir
um desenvolvimento psicomotor para dar conta dos acontecimentos que sempre vão ser diferentes. O jogo de futsal é um jogo com uma variabilidade enorme, uma imprevisibilidade enorme e uma aleatoriedade enorme. Então, ficar com uma criança passando a bola um para o outro, mesmo com 6 anos de idade, está muito longe do que é o jogo. Então, mesmo com a criança de 4, 5 anos, isso é uma posição minha, pessoal, e não quero aqui convencer ninguém a favor disso, é o que eu penso, tá? Então, dentro desse processo, se vai trocar passe, 2 crianças, bom, tá pelo menos o professor ali tentando evitar, para ela tentar se adaptar e aproximar do que ela vai vivenciar no jogo, né? Então, essa é a posição que eu tenho. Eu acredito fiamente que a metodologia ativa é a melhor hoje, eu penso assim, a melhor opção de ensino como metodologia, a metodologia ativa. Essa é a minha posição, ok? Professor Eduardo, gostaríamos de escutar, sei que tu é um grande teórico do futsal, está lançando um livro agora, né, professor? Eu estou louco para ter o teu livro, já, desde que eu já vi no Facebook, eu já fiquei louco para ter aquele livro ali, porque os professores aqui podiam ganhar, né? Grátis, né? Não, aí é bravo, né, Eduardo? A gente fica horas e horas ali, né? Mas eu queria dizer o seguinte, Eduardo, antes de escutar, que uma coisa que me chama a atenção no teu trabalho, porque eu acompanho teu trabalho já há muitos anos, a organização tática das tuas equipes no Israelita e a forma, uma organização dentro de uma desorganização, né? Porque eu me lembro quando a gente jogava um tempo, nós jogamos a Copa Taça Escolar pelo Monteiro, já faz alguns anos que a gente não joga mais, mas a gente sempre tinha muita dificuldade de ler o teu time, porque era um time que tinha uma organização, mas era uma desorganização, nunca fazia o mesmo tipo de saída de bola, era sempre diferente. Isso sempre me chamou a atenção, por isso me reconheci nas tuas equipes e na equipe do professor Renan, um diferencial de trabalho, né? Então, queria te escutar um pouquinho qual é a metodologia que tu aplica, professor, para a gente conhecer um pouquinho também. Bah, esse assunto aqui dá um capítulo, né, cara? Esse assunto dá um capítulo. Bom, eu estava tentando, organizando o pensamento, né, cara? Eu penso o seguinte, Daniel, pessoal. Definir a metodologia, eu concordo com o Daniel, depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas, assim, antes da metodologia, a gente precisa entender como a criança aprende. Como, antes da gente ensinar, né? Quais são os processos que ela aprende. Então, por exemplo, todo mundo já viveu isso e percebe, segundo ali o professor Júlio Garganta, a fase anárquica do jogo, né? Onde todo mundo está centrado na bola, a fase descentrada, onde a criança entende que, além da bola, existem outros elementos no jogo, o alvo, os seus colegas, passando pela fase estruturada e elaborada. A gente precisa entender isso, para a gente poder entender como a gente vai desenvolver o que a gente quer. Então, no primeiro momento, na fase anárquica, a primeira relação, ele é a bola. Então, a gente tem que trabalhar as relações dele com a bola, com os companheiros e com o espaço. Isso a gente precisa entender. Em cima disso, voltando um pouquinho, vamos abrir um parênteses, a gente se apropriou, nos últimos tempos, no Brasil, vamos dizer assim, de uma metodologia que não é nossa. A gente importou um modelo tecnicista. A nossa pedagogia, ela foi construída na rua. Se a gente lembrar, pegar toda a história do futebol, da formação do futebol, o futebol no início era um esporte de elite, né? Praticado pelos estudantes que vieram da Inglaterra, e a elite praticava. E quando as pessoas de menos posse queriam praticar, elas não tinham oportunidade de entrar nos clubes, elas começaram a jogar futebol na rua. O futebol, aquele do 2 contra 2, do 3 contra 3, da goleirinha. E aí, durante todo esse tempo, da década de 30 até a década de 70, a gente foi tricampeão mundial com essa metodologia, com essa pedagogia. E aí, quando a gente passou lá para a década de 80, 90, a gente começou a entender que não se treinava mais assim. A gente tinha que botar os caras e fazer eles passarem a bola um para o outro. Sendo que essa relação não consegue ir para dentro da quadra ou do campo. Não há relação entre eu passar a bola para alguém e agora vamos jogar. Eu preciso de pelo menos 3 domínios para poder desenvolver uma prática. O domínio cognitivo, o psicomotor e o afetivo. Dois passando a bola, não tem nada de cognitivo,
E não tem nada de afetivo social, não tem emocional, não tem nada, se eu erro, nada acontece. Então, quando eu entendo isso, eu procuro trazer para dentro da minha prática, agora vamos falar da minha prática israelita, esse modelo. Um modelo, uma pedagogia cognitivista, né? Indo ao encontro de que todo mundo falou. Ele precisa pensar, ele precisa passar por todos esses processos, e a gente não pode ter pressa como professor. Às vezes o modelo tecnicista reproduz uma pressa nossa em que ele tenha habilidade técnica, que ele saiba passar bem, chutar bem. Por experiência própria, pessoal, a técnica a gente desenvolve ao longo do processo. E a tua técnica, ela vai ser sempre desenvolvida. Se tu não chuta bem com a perna esquerda, se tu tiver 18, 19 anos, se tu começar a treinar, tu vai chutar bem com a esquerda. Tô falando por experiência. Então, a gente não tem tanta necessidade de desenvolver a técnica, porque a gente perde naquele processo, naquela fase inicial da criança, onde ela tem uma plasticidade neural que ela vai perder com o tempo. E se a gente não aproveitar esse momento, essa fase sensível, para que a gente desenvolva nela capacidades táticas, que ela entenda a lógica interna do jogo, e que ela entenda o jogo, e ela seja ativa dentro do processo. Se a gente fizer a técnica e esperar que ela reproduza isso mais adiante, ela não tem. Então, essa desorganização dentro da organização que o Daniel falou, isso a gente vai ao encontro de passar para o atleta, para o aluno, a capacidade de tomar decisão. E respeitar isso. Quando a gente é mais novo, a gente tolhe um pouco o menino. E isso eu falo também por experiência. Eu fazia muito isso. Hoje a gente entende da ferramenta, deixa eu jogar. E muitas das respostas que ele vai dar dentro da quadra são respostas que tu não tinha pensado. E tu, opa, mas vem cá, dá para fazer. E muitos dos movimentos que eu tenho nas minhas equipes foram criados pelos meninos. E quando isso acontece, para ti, como professor, poxa, é extremamente gratificante, porque tu sente eles partícipes do jogo. O jogo não é mais meu, o jogo é deles. E quando o jogo passa a ser deles, aí sim, aí tu faz o que tu quiser. Quando o jogo é deles, quando o jogo é construído por eles, a jogada não é mais tua. A jogada ganha o nome deles. E quando a jogada ganha o nome deles, deu. E aí, poxa, eu também quero uma jogada com o meu nome, então eu vou criar. E aí começa a criar e deixa os caras criar, e deixa os caras criar. Claro que a gente tem que fazer o controle e os ajustes, né? Não é jogar, começar a fazer o que quer na quadra. Não, não. Partindo da organização, eles poderem fazer. E isso acontece. Então, desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas é que foi muito legal. Foi excelente. Tínhamos uma aula aqui de muita qualidade, professor Eduardo. Professor Maurício, gostaria de comentar a partir dessa explanação muito bem feita pelo professor Eduardo. Por favor, professor Maurício. Os nossos comentários aqui mostram, né, que a gente tem um pensamento muito parecido, assim, em relação à prática do jogo, né? Falando da questão técnica, como ele falou, a técnica tu pratica e tu aprende, né? Mesmo se tu começar lá com 18, 19 anos a trabalhar bastante a parte técnica, o chute com a perna contrária, como o Eduardo colocou, tu consegue evoluir nesse sentido. Agora, inteligência tática, parte tática, entender princípios do jogo, conceitos do jogo, se tu não faz um trabalho de base lá na frente, ele vai chegar numa certa idade lá que tu não vai conseguir recuperar aquele processo cognitivo que tu deixou de fazer lá na frente, né? E a outra questão também é a gente, como eu falei, ser um facilitador desse processo, né, de aprendizagem, aonde no final, depois de tudo aquilo que tu faz, quem tem que tomar a decisão final numa jogada, num lance, tem que ser o aluno, tem que ser o atleta que está ali jogando. Então, a ideia sempre é tu facilitar esse processo e tu ir dando teus ajustes, né, com o conhecimento que tu tem ali, com o olhar que tu tem de fora de quadra, do todo, tu ir dando algum ajuste ou outro, mas potencializar essa autonomia do aluno que está dentro de quadra sempre, eu acho que vai fazer com que essa consciência tática, essa inteligência tática seja desenvolvida desde pequeno, e a parte técnica ele vai pegando ao longo do tempo com a prática, né? Então, só para corroborar um pouco mais ainda com essa questão que a gente colocou. Professor Eduardo, por favor.
Não, é até o nosso amigo Miqueias, para que ele não pode nos abandonar, né? Apesar da gente ter. Professor, a tua pergunta é bem legal, e eu tinha olhado ela antes e gostaria de falar. Por favor. Eu acho bem pertinente, sim, que é uma questão, a partir de que idade a iniciação, né? A iniciação vou ser redundante, mas é a época que ele inicia. Então, por exemplo, a gente pode ter, e essa, por exemplo, a gente é importante a gente entender as fases de entendimento do jogo, porque normalmente para os meninos que têm uma vivência maior, ela acontece ali pelos 6, 5 anos, né? Primeiro contato. Mas para as meninas, quando é que ela acontece? Ela acontece às vezes com 10, com 11, e com 10, com 11, com 12, às vezes ela pode estar na mesma fase do entendimento do jogo que um menino de 6 anos. Então, relacionar a idade à iniciação, às vezes, pode ser meio perigoso. Se a gente pegar na educação física escolar, por exemplo, onde a gente pode ter muitas experiências, né, aqueles que já têm uma vivência fora e aqueles que não têm, e meninos e meninas, a gente sabe que hoje as crianças não têm a mesma vivência que nós tínhamos na nossa época. A gente entender, por isso que é muito importante a gente entender a fase do jogo que a criança está, para a gente entender o meio que a gente vai poder desenvolver esse processo, né? Uma metodologia centrada no jogo, como eu acredito, como os professores falaram, né? Se a criança, claro, que uma atividade mais lúdica quando ela é menor, na educação infantil, isso é bastante importante. A brincadeira é através da brincadeira que a criança aprende. Mas tudo bem, se ela está numa fase mais adolescente, pré-adolescente, a gente poder mesmo através do jogo. Mas aí também, Daniel, a questão do analítico, eu também tenho minhas restrições quanto a isso, mas por exemplo, eu acho que negar tudo, a gente tem que entender e saber usar a metodologia. Eu acho que essa também é o grande equilíbrio, porque daqui a pouco a gente pega um grupo mais velho, vamos dizer assim, vou pegar o exemplo de meninas mais velhas, ensino médio, que gostam do esporte, uma ou outra tem uma vivência maior, mas tem muita restrição técnica, vamos dizer, técnica de refinamento. Pode ser interessante em determinado momento do treino, como aquecimento, por exemplo, fazer um trabalho analítico. Essa é a minha concepção. Eu acho que o analítico como ponto essencial do treino, não, na minha visão. Mas tu ter momentos do treino onde tu possa lapidar essa técnica, dependendo do teu grupo, eu acho que é importante. Então, quando a gente fala, é entender e equalizar isso, saber os momentos certos da gente poder usar. Eu concordo contigo, Eduardo. E tem uma posição quanto a isso, de uma possibilidade, assim, de talvez, né, em contato com, quem sabe, numa categoria maior, com um preparador físico, que quem sabe o analítico fosse jogado ali junto com o treinamento físico, como uma forma também de motivação para o atleta, né, e ao mesmo tempo, então, utilizar essa lapidação, né, mas eu concordo contigo, grau, gênero e número, principalmente na situação de respeitar a história prévia das crianças que nós estamos trabalhando, né. Eu vou dar um exemplo, na minha escola, provavelmente pela história prévia, a minha equipe sub-8, quando eu falo equipe, o grupo do segundo ano Fundamental 1, e não uma equipe sub-8, né, ela tem uma história prévia muito superior às crianças do terceiro ano. Então, na metodologia de trabalhar com jogos como ferramenta de desenvolvimento, o segundo ano está com jogos muito mais avançados para o nível que o terceiro ano, que está num nível talvez mais baixo ou no mesmo nível que o primeiro ano, porque essas crianças entraram com 9 anos na escolinha, nunca praticaram futsal antes, faziam grupo de física, grupo de violão e resolveram entrar no futsal, né? E aí eu concordo plenamente contigo, essa história prévia tem que ser levada em conta e realmente essas idades, elas são muito subjetivas, não existe uma posição, claro, pega um livro de futsal, olha, de 3, 4, 5 anos é pré-iniciação, 6 a 9 iniciação, não é possível a gente equalizar isso diretamente. Eu queria comentar algumas coisas que tu falou e corroborar contigo quando tu lembra da pedagogia da rua, do João Batista Freire e do Alcides Scaglia, show de bola, muito bem lembrado. Se tiver algum acadêmico de educação física aqui, esses dois autores não podem faltar na formação de vocês, né? Tanto o João Batista Freire como o Alcides Scaglia, né? Outra situação importante que tu traz, que corrobora numa qualidade de entender que a técnica é desenvolvida através de uma técnica situacional, né? Não uma técnica desenvolvida fora do contexto, né? E o professor Maurício reforçou isso, né? Então,
Eu só reforcei a minha posição, Eduardo, porque eu já participei de algumas lives com outros professores e respeito a posição, ferrenhos defensores da metodologia tecnicista, então não haveria problema se nenhum de vocês aqui estivesse defendendo essa metodologia, pelo contrário, né? Eu penso assim, né, Eduardo? Não, e outra, Daniel, assim, como eu falei, isso aqui é um assunto para um capítulo, né? A gente tem muito de reproduzir, na minha concepção, assim, através de algumas leituras, de reproduzir a concepção tecnicista a partir de um modelo de treinamento individual. O treinamento da modalidade individual, a técnica é muito importante. E como a gente foi muito carente por muito tempo aqui no Brasil desse tipo de bibliografia, a gente se apropriou muito da bibliografia de fora a respeito desse treinamento, esquecemos dos nossos princípios, da onde a gente aprendeu. E se a gente for fazer uma relação, quando eu falo da relação com a escola, a gente hoje já se fala em educação 4.0, educação 5.0, né? A educação 2.0 era aquela educação da época da Revolução Industrial. No Brasil, ali foi mais ou menos, aconteceu na década de 30, com Getúlio Vargas, ali mais ou menos que aconteceu isso, e a gente começou a entender essa reprodução, tem que fazer. E a escola, chegou um momento agora, vamos dizer assim, né, no século XXI, está começando a entender que aquele modelo de reprodução mecânica não funciona mais, não é isso que a sociedade espera da criança que está na escola. Mas a gente precisa evoluir também na questão do ensino do esporte. Não tem relação, não tem sentido a escola trabalhar numa pedagogia de que a criança precisa ser protagonista, ela precisa entender, ela precisa participar, ela precisa criar, porque a habilidade de criar é a última habilidade que a gente tem. Quando o cara consegue criar, o cara chegou no top do top. Vamos pensar dentro da quadra. Independente da jogada, quando ele consegue criar a partir de um sistema ofensivo, ele chegou no limite do potencial dele, assim, de, poxa, esse cara entende o jogo, ele cria, né? E a gente vai reproduzir dentro da nossa escola, no ensino do esporte, um modelo tradicional de uma educação 2.0, de uma educação de repetir o movimento, repete e faz, é isso que a gente quer. Dentro da quadra não é isso que a gente quer. Dentro da quadra a gente quer que o atleta seja protagonista, que ele crie, que ele resolva problemas. E a gente faz um treino que isso não acontece, então nosso treino precisa se alicerçar, né, ser o alicerce do jogo. Se eu preciso de um cara protagonista dentro do jogo, eu preciso fazer um treino para que ele seja protagonista. Então, hoje, o futsal está dentro da escola? Tá. Clube, a gente sabe, o clube acaba sendo uma escolinhas pontuais, né? A gente sabe que tem bons trabalhos em escolinha, mas acaba sendo a escola hoje o centro do futsal. Então, se a escola pensa que a criança precisa ser protagonista, que ela precisa criar, como é que a gente vai trabalhar num modelo, vamos dizer assim, ultrapassado, não sei se seria a palavra certa, mas um modelo que não reproduz o que a sociedade espera do nosso menino, da nossa atleta. E Eduardo e Maurício, assim, até para a gente trazer alguns exemplos muito próximos, eu tive uma experiência minha como jogador de futsal, na época futebol de salão, e uma experiência agora nessa nossa última tentativa de fazer um respiro para o futsal. A gente tentou fazer a equipe adulta o ano passado, né? E como o Maurício colocou, se tu não trabalha desde cedo o processo cognitivo com as crianças, quando eles chegam como adultos, eles não sabem pensar o jogo. Nós tínhamos alguns garotos, alguns garotos de 18, 19, 20, 25 anos, e até alguns mais velhos, 32, 33 anos, que tiveram uma metodologia tão tecnicista que a gente não tinha como fazer desenvolvimento de tática coletiva. A gente tinha que fazer tática individual e tática de grupo, porque eles não conseguiam pensar o jogo, né? Não conseguiam pensar o jogo e aquilo que ele falou, a história prévia, como é que começa a iniciação? Para alguns daqueles que estavam na nossa equipe lá, estava lá no adulto, lá, né? E a gente teve que redescer, começar todo um treinamento, né? E aí é uma situação de pessoal minha, dentro dessa linha de reprodução, de treinamento de fábrica, como o Eduardo traz, né? Que a gente treinava. Quando eu jogava de fixo na final da década de 80, a estratégia tática da equipe era o seguinte: o Daniel só pode até o meio da quadra no futsal, futebol de salão. Não, Daniel, tu marca bem, tu só pode até o meio da quadra. Então, eu acabei me tornando um craque na marcação, mas depois passa o meio da quadra, tu não chuta, não passa, não faz nada, né? Só tem que marcar.
E aí os caras não entendiam, porque eu tomava bola de tudo que é jeito, mas o cara defende muito da bola, mas só sabia fazer isso, né? Limitou uma evolução de uma pessoa que poderia ter evoluído por uma estratégia de jogo. O fixo só vai até o meio da quadra, né? Então a gente percebe na gente isso, né? Eu percebo em mim o quanto eu deixei de poder ter evoluído no futebol de salão, depois da palavra futsal, porque eu, durante 2 ou 3 anos eu só podia até o meio da quadra, né? E eu acredito que eu vou dizer a vocês, ainda encontramos professores que ainda fazem esse tipo de coisa para garantir resultado de jogo, né? Pô, de repente, o menino que não com nem tanta agilidade lá, tem um baita zagueiro, deixa só o guri lá, mas ele não aprende, ele tem que aprender todas as ações do jogo, vai jogar em todas as funções do jogo, né? Mesmo que ele tenha limitações físicas, devagarinho ele vai entrando, vai aprendendo. Como é que ele vai aprender a fazer um pivô lá, jogando de atacante do futsal, jogando de costa para o gol, ele só joga lá atrás? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu trago da minha história prévia para as minhas aulas, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, nas nossas continuidades. Estamos recebendo aqui, antes de continuar, o professor Marcelo Soares, que foi professor do Bola na Rede, que atualmente está morando na Serra. Ele nos coloca mais uma oportunidade de ampliar conhecimentos. E hoje, professor Daniel, em companhia luxuosa, com grandes professores, grande abraço, né? Eu vou ter uma pergunta legal aqui, eu vou pedir para o professor Eduardo responder daqui a pouquinho, até porque ele dentro do embalo, bem no tema que ele abordou, tá? Estamos recebendo o professor Rafael Cunha, não sei se ele está na China ainda, né? Não. Mas é uma referência no futebol, no futsal aqui de Porto Alegre, e um grande amigo, trabalhou muitos anos na Ubra ali. Que coisa boa te receber aqui, professor. Deixa eu ver, o professor Carlos Pena está mandando uma mensagem aqui. Trabalhar conceitos de jogo gera uma organização desorganizada. A organização depende da situação. Pena continua, né? O modelo centrado na técnica tem sua origem nas modalidades individuais, por isso não se adapta aos jogos esportivos coletivos. Obrigado pela contribuição, professor. Vinícius Delfino, alguém conhece? Não? Vinícius Delfino. Conceito do jogo recreativo é o ideal na infância. Vinícius, só toma cuidado com essa história do recreativo para não virar recreação, treinamento, viu? Se for só o termo recreativo, tudo bem, mas cuidado que nós temos o outro extremo no nosso ensino do futsal. As pessoas só querem brincar de jogar bola e não ensinar futsal, tá? Mas obrigado pela contribuição. Fernando Pinto diz o seguinte: Dudu sabe muito, sempre muito bom ver os teus times em quadra. É verdade. Daqui a pouquinho a gente continua, tá no Miqueias ali, para a gente poder dar sequência aqui nos nossos retornos. Mas, professor Eduardo, vou pedir para te responder, por favor, essa pergunta aqui do Alexandre, que eu te coloquei, é pai de um aluno lá do Bola na Rede. Ele coloca o seguinte: qual a recomendação para o atleta que busca seguir no campo? 2 pontos. Treinar futsal e campo nas categorias... Vou botar a pergunta aqui, vai ficar melhor, Eduardo, aqui, ó. Qual a recomendação para o atleta que busca seguir no campo? Treinar futsal e campo nas categorias iniciais sub-9, sub-11, sub-13, ou somente jogar futsal e depois ir direto para o campo? Qual a idade ideal para iniciar a transição para o campo? Qual a tua opinião técnica sobre essa dúvida, por favor, professor? Essa é a pergunta que dá outro capítulo, né? Primeiro, cara, eu penso o seguinte, Alexandre, a gente, quando era pequeno, tu deve se regular com a nossa idade, a gente jogava tudo. Futsal, futebol, na areia, a gente jogava tudo, né? Hoje a gente sabe que... E um grande problema que eu vejo vamos dizer assim, é o menino que vai jogar futebol, vamos pegar nossas referências aqui no Porto Alegre, Inter e Grêmio, e os meninos são proibidos de jogar futsal. O menino tem 11, 12 anos, joga no Inter, no Grêmio, ele é proibido, não, ele não pode jogar futsal. Na escola, no clube, isso acontece, a gente sabe, né? Então, eu acredito que o processo inicial dentro do futsal, ele é muito rico. A gente tem vamos dizer assim, muito tempo se falou que o futsal desenvolvia só habilidade. O futsal desenvolve muito mais que habilidade, né? A gente entende que os conhecimentos táticos do jogo, as ações táticas, elas são aprendidas no futsal, elas conseguem ser levadas para o futebol de um modo muito mais rico. A técnica, o drible, a tomada de decisão, o raciocínio rápido, claro que são, mas isso tudo acontece a partir do entendimento da tática. Então, eu acredito que existe, inclusive, na Europa, o pessoal fazendo um crescimento gradativo, né, do futebol.
Ninguém sai jogando 11. Se joga 5, se joga 7, se joga 9, até chegar no 11. Esse é o modelo deles. O nosso modelo pode ser o futsal. O futsal é muito cultural do Brasil, né? A gente tem o futsal. Lá na Europa, que eles começaram a jogar futsal um pouco mais tarde. A gente tem o futsal muito presente. Então, a gente pode usar o futsal, sim, né? Uma vez eu fui num curso do Barcelona, e aí se perguntou a questão do futsal. Não, mas tem problema por causa da chuteira, por causa do tênis. Bom, esse é a visão deles. Eu acho que a gente acredita, e eu acho, sim, que o futsal ele é bastante importante. Então, até sub-15, eu acho que ele pode jogar futebol. Eu não vejo problema ele indo para o futebol. Tudo bem, vai chegar um momento que ele vai ter que decidir, né? Se ele quer ser atleta de futebol, vai chegar um momento que ele vai ter que se dedicar muito mais ao futebol, porque a gente sabe que algumas valências físicas do futebol são diferentes do futsal. Ele precisa desenvolver isso dentro do futebol. Então, ali com 15 anos, eu acho que a idade 15, 16 anos, eu acho que é a idade ideal ali para ele poder decidir. Ok, você jogador de futebol, digamos assim, que ele esteja num nível de treinamento, numa equipe de alto rendimento, ele pode se dedicar só ao futebol. Até então, pode jogar futsal, né? Mas o que é bastante importante também, que eu vejo, Daniel, até para terminar a fala e poder ilustrar a pergunta do Alexandre, é que não adianta só botar o cara na quadra de futsal. Ele joga futsal. Aí bota ele na quadra de futsal e deixa ele jogar futsal. Não, ele tem que ser treinado no futsal. Ele tem que ser treinado. Tem que ter um treinador de futsal. Não adianta pegar o treinador de futebol e treinar ele no futsal. Se o cara não tiver conhecimento de futsal, não vai adiantar nada. Então, ele tem que ser treinado no futsal. Então, se esse processo acontecer de uma forma legal, e o ideal, na minha visão, é que haja, como acontece a gente sabe que alguns clubes, o Santos, né, alguns clubes estão entendendo essa importância do futsal e estão trabalhando juntos. O departamento de futsal é o mesmo de futebol, é o mesmo departamento. E ele vai por um processo de entendimento. Então, eu acredito, para finalizar, que eu acho que pelos 15, 16 anos, talvez seja uma boa idade para ele poder se dedicar ao futebol, desculpa. Pessoal, estamos indo para a parte final da nossa live, temos 25 minutos, até para a gente conseguir conciliar, e como eu falei, se a gente não vencer todos os temas, não há problema nenhum, podemos marcar uma outra live, e também temos muitas situações de contribuições muito positivas aqui na lateral que a gente está acompanhando, então nós vamos fazer assim, eu vou ler mais 3 itens aqui, depois eu vou passar para o professor André, então, iniciar o terceiro tema, por favor, professor. Depois o professor André fala, o professor Maurício fala, volta o professor Eduardo, e a gente vai tentando sempre passar de um para o outro para poder também prestigiar essas pessoas que estão aqui, né? São 9 horas da noite, estão aqui nos prestigiando, né? Então, o Miqueias colocou ali. É claro que vamos ler a pergunta e, se for possível, a gente depois responde, tá? Mas até para valorizar a colocação. O Miqueias coloca: pergunto, professores, a idade por conta que eu vou iniciar uma escolinha, mas mesmo como você falou que a metodologia é essencial. Depois ele coloca: no caso, fazer um treino, aquecimento, e ali já fazer uma análise, certo? Depois o professor Rafael, diretamente da China, nos coloca: perfeito, professor Eduardo, esse momento é sim pertinente, e o professor precisa identificar o momento de fazê-lo. O Gustavo Schild, provavelmente seja um professor também, coloca: trabalhei com o professor Maurício, um dos melhores profissionais que já trabalhei. Muito dedicado e extremamente qualificado. Daqui a pouquinho a gente continua aqui com o nosso... Vou pedir para o professor, então, botar o terceiro banner aqui e pedir, então, para o professor André que nos possa falar um pouquinho, né? A gente falou, então, por quê, qual o sentido, o objetivo de ensinar futsal, né? Como ensinar futsal. Agora a gente quer saber o que a gente ensina, né? A gente já sabe como fazer, mas o que a gente vai ensinar? Então, na tua percepção, professor André, o que a gente ensina, né, que conteúdos devem fazer parte dessa metodologia de trabalho, por favor, professor André? Bom, eu trabalho todos os conteúdos, todos os fundamentos teóricos e também táticos, né, para a infância, para o ensino futsal. Eu trabalho muito a questão do minijogo. Acho que a gente consegue desenvolver, fazer um trabalho melhor com o minijogo, logicamente, né, para as crianças que estão começando no futsal ali, tem 4, 5, 6, 7 anos, a gente vai fazer algo lúdico, mas algo lúdico, recreativo, dentro do processo de ensino-aprendizagem, né,
também. Eu utilizo muito assim, trabalhos também voltados aos jogos adaptados, jogos cooperativos também com ataque contra defesa, 3 contra 1, 3 contra 1 com apoio, assim, sempre com o objetivo do desenvolvimento global da criança e que ela consiga trabalhar o fundamento passe, chute, né, que a gente consiga adaptar melhor, né, os conteúdos dentro do contexto do futsal. Ok, muito obrigado, professor André. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui, já passamos para o professor Maurício. Então, o Miquel coloca, tornar o aluno protagonista, gostei, é verdade. O Evandro, sempre contribuindo com muita excelência. Senhores, o futebol de salão é um jogo diferente do futsal. As únicas similitudes são 5 atletas de cada lado e tamanho da goleira. O Carlos, ali do Israelita, o professor Carlos, coloca, eis o problema, os professores se colocam os resultados à frente da aprendizagem. O Gustavo coloca para a gente ali, os times do professor Maurício são muito estrategistas, mas todos sabiam o que fazer em quadra, times muito movediços. E o Roberto aqui nos ajuda, né? Enxergo que no futebol 7, uma boa transição do futsal para o campo. Obrigado pelas contribuições. E agora vamos escutar, então, o professor Maurício. Professor Maurício, na tua percepção, o que ensinar, né? Que conteúdos devem fazer parte desse ensino, dessa metodologia de aprendizagem do futsal? Obrigado aí, professor Gustavo Schild, pelas palavras, pelas colocações, né? Trabalhamos bastante tempo juntos também. Obrigado aí pela contribuição. O que ensinar no futsal, né? Eu acho que, mais uma vez, coloco a importância da gente entender a faixa de desenvolvimento de cada aluno, para a partir daí saber o que aplicar. Penso que, primeiro, a gente tem que trabalhar com os conceitos do jogo, para, a partir daí, né, passar para uma parte mais técnica e de sistemas. Então, acredito que enquanto o aluno não consiga entender o que é o jogo, como o jogo funciona, né, o que eu faço quando o meu time está com a bola, o que eu faço quando eu estou com a bola, o que eu tenho que fazer quando o adversário está com a bola, como eu me posiciono, por que eu me posiciono daquela forma. Eu vejo que no primeiro momento, para entendimento de jogo, a gente teria que trabalhar em cima de conceitos, para daí para frente trabalhar em cima de sistemas. Claro, se a gente for pegar os pequenininhos lá, o Fut Kids, como a gente chama, né? Hoje a gente tem bastante escolas que trabalham ali com alunos a partir dos 3 anos. Esse é o momento onde tu vai trabalhar todo o repertório motor, toda a vivência motora do aluno, toda a parte lúdica, para quando ele chegar numa idade, né, mais avançada ali de 7, 8, 9 anos, aí sim tu começar a trabalhar a questão dos conceitos, aí sim fazer ele começar a entender o jogo, e a partir daí ir trabalhando, partir para um processo de sistemas, né? Eu penso que não adianta nada tu ser um aluno sub-13, sub-15, que entende o que é 3-1, 4-0, 2-1-1, jogar em linha, jogar meia pressão e tal, se tu não entender aquilo que o jogo está te pedindo para tu fazer, né? Então, entender o jogo, primeiramente, entender os conceitos do jogo, né? Saber como o jogo funciona, para, a partir daí, trabalhar conteúdos mais específicos em relação ao jogo, né? Eu acredito também que em todas as faixas etárias a questão cognitiva ela precisa estar presente, a questão da autonomia do aluno, né, dele ser um agente ativo ali no jogo, ela precisa estar presente. A questão psicomotora, né, de entender os processos do jogo, a questão de tomada de decisão, de criatividade, de raciocínio rápido, tu precisa trabalhar também em todas as faixas etárias, e aí colocando coisas específicas do futebol, como eu comentei, né, o 3-1, o 2-2, o 4-0, enfim. Mas eu acho que mais importante do que isso inicialmente, tu fazer o aluno entender o jogo, entender o que está acontecendo no jogo, conseguir fazer o aluno ler as situações que o treino vai te proporcionar, que o jogo vai te proporcionar, porque a partir daí tu consegue trabalhar com mais facilidade coisas mais específicas do jogo. Muito obrigado, professor Maurício. Vamos ver mais comentários aqui, né? O Fernando Pinto coloca para a gente: fazer eles entenderem o jogo é fundamental.
por que defender, o por que atacar. O professor Guilherme Belaro coloca, muito explicativo e bem interativo esse debate. Estão de parabéns pelos temas abordados, aprendendo sempre. O Alexandre, que é pai de um aluno lá do Bola Rei, do Monteiro Lobato, coloca, excelentes informações da live, o professor Eduardo sabe muito, parabéns a todos. Bom, eu coloco, pessoal, que na minha percepção, o que ensinar, né? Primeiro, eu só queria colocar, assim, que eu procuro dividir essas situações de conteúdo em 4 habilidades básicas de desenvolvimento, que é o saber fazer. Claro que todas estão interligadas, né? Eu só vou utilizar um compartilhamento aqui para a gente compreender em que lógica eu quero usar esse conceito, né? Então, o saber fazer, o saber conhecer, o saber ser e o saber relacionar-se, né? Eu vou usar como referência o saber fazer, né? Então, para ensinar o saber fazer, pelo menos no futsal, eu acho o grande objetivo, evidente que saber conhecer o conceitual, desenvolver o processo fundamental de conhecer o jogo, os princípios operacionais, os princípios estruturais do jogo, as atitudes táticas, concordo plenamente, professor Maurício, né? Eu vou me focar um pouquinho mais aqui na aprendizagem específica de que conteúdos estarão ali dentro dos jogos de aprendizagem, né? Então, acredito que educar a intenção tática e desenvolver a capacidade de jogo passa desde o início por um processo que vai da relação da criança com a bola em situações de adversidade, passa pela interação tática, de tática individual, tática de grupo e tática coletiva, né? Em situações de ataque, de defesa, né? E passa, sim, por um processo desde cedo de ocupação racional do espaço da quadra. As crianças passarem por todos os setores da quadra, por todas as posições da quadra, acredito que sejam conteúdos que são possíveis de colocar muita coisa a ser trabalhada a partir desses três conteúdos. Então, eu utilizei como referência, para poder desenvolver as competências do nível de jogo, eu uso como referência esses três conteúdos como os norteadores do meu processo de aprendizagem. Professor Eduardo, estamos chegando à parte final da nossa live, né? Ainda temos aí uns 10, 12 minutos, mas queremos te escutar, para a gente poder, então, fazer todo aquele bate-bola e todos nós poderemos ter falado sobre todos os itens, né? Então, queremos saber, na tua percepção, o que ensinar no futsal, quais os conteúdos que tu trabalha na tua rotina de trabalho no Israelita ou em algum outro local que tu trabalha com futsal. Por favor, professor. Acho que a gente meio que concorda, né? Mas eu acho que esse é o grande tema, né? A grande pergunta, vamos dizer assim, nesse momento seria, começo pela técnica ou começo pela tática? Quando a gente fala tática, o cara pode entender jogadas, né? E a gente sabe que tática não é isso. Tática se refere à tomada de decisão do atleta. Então, eu acredito que a gente tem que começar pela tática. O que seria a tática? Desenvolver a capacidade tática através dos princípios do jogo. Então, ele precisa entender, como o Maurício falou, e começa com o que tu falaste também, as relações, né? Eu tenho 3 competências dentro do jogo. Eu preciso me relacionar com a bola, preciso me relacionar com o espaço, preciso me relacionar com os jogadores, tanto do meu time quanto do outro. Eu preciso saber isso, né? A partir daí, eu preciso desenvolver habilidades para que eu consiga ir bem dentro dessas competências. Porém, na sequência de tudo isso, eu colocaria, vamos dizer assim, isso embaixo de um grande guarda-chuva, que seriam realmente os conteúdos, os princípios do jogo. Eu acho que é por aí que a gente pode começar a entender, a ensinar, né? Os momentos, as fases do jogo, o que eu faço, como o Maurício falou, o que eu faço quando eu tenho a bola, o que eu não faço quando eu tenho a bola, o que eu faço quando o meu colega tem a bola. Então, tudo aquilo que ele falou é bastante pertinente. E eu queria aproveitar um ganchinho que tu falaste antes das posições, e eu acho que isso pode ser um conteúdo também, a gente pode incluir nesse campo do conteúdo. É muito comum a gente ver professores ou treinadores, vamos dizer assim. Opa, deu um problema aqui. Tá. Tu é fixo, tu é pivô, tu é pivô. Eu canso de fazer nas minhas aulas, nos meus treinos, eu não monto o time, quem monta os times são eles, mesmo sendo a equipe que representa a escola. Ah, professor, tem 2 pivôs no time. Se vira. Não sei, vai um de fixo, vai um de pivô, vai os 2 de alas. Então, durante o treino, tu oportunizar essas questões também, isso faz com que ele ele consiga, vamos dizer assim, se tornar um jogador completo. Hoje se fala muito, né, na questão do jogador universal. É óbvio, é que para eu ser universal eu também preciso ser especialista.
Não adianta eu querer formar um jogador universal se eu não formar um especialista. Ele precisa ser especialista, mas ele também precisa resolver os problemas quando ele estiver em outro momento da quadra. Então, lá, vamos dizer assim, lá, começando na iniciação na escola, eu deixaria a técnica, ela sempre presente, é óbvio, a gente não significa que a gente não vá orientar de como a execução da técnica, mas partiria do entendimento do jogo, da lógica interna do jogo, do que fazer, como o Maurício falou, quando eu tenho a bola, do que fazer quando eu não tenho a bola, para que a partir daí a gente possa poder estruturar e sistematizar e estabelecer pré-requisitos dentro do nosso grupo, dentro da nossa escola, da nossa escolinha, estabelecer pré-requisitos. O que eu quero para o menino do segundo ano? O que o do terceiro ano precisa saber? E quando a gente tem isso claro, se torna mais fácil a gente poder estruturar o nosso trabalho e poder dar sequência dentro do trabalho da nossa escola, do nosso clube. Muito bom, professor Eduardo. Estamos recebendo aqui mais um elogio ao trabalho do professor Eduardo, grande debate, fui estagiário do Dudu, o Miguel Guterres, no Israelita, sabe muito. Pessoal, nós temos 10 minutos, vamos ver se a gente consegue explorar pelo menos um pouquinho os fatores psicossociais, aí a gente fala cada um pouquinho, 2 minutinhos, aí só para a gente poder dar uma pincelada, que eu acho que aquele é um assunto bem importante, né? Relacionado ao trabalho dos professores, falamos bastante, né? Mas relacionado ao trabalho das famílias, que tem um significado muito importante nesse processo, eu acho que tem um fechamento importante para a gente poder, pelo menos, dar algumas referenciais de experiência que a gente tem dentro dessa área, né? E quando a gente fala de fatores psicossociais, já mencionamos anteriormente, são os aspectos ligados ao autoconceito da criança, aos aspectos da ansiedade, aos aspectos de agressividade, aos aspectos de construção de cognições, que são atribuições mais do psicólogo do esporte, mas que o pedagogo do esporte precisa conhecer como ferramenta de auxílio do seu trabalho diário, né? Então, a gente enquadra, vamos começar pelo professor Maurício ali agora, então, professor Maurício. Então, vamos ver se a gente consegue, então, falar um pouquinho, pelo menos, sobre um tema tão importante, né? Então, a gente enquadra, professor, pais, né, com uma grande expectativa, às vezes excessiva, sobre a participação dos seus filhos, que punem seus filhos, que se descontrolam, que fazem projeções, claro que não são todos, não vamos generalizar, né? Mas encontramos um número, pelo menos 40% de pais que apresentam essas características, né? E que apresentam projeções de realização, de promoção e até mesmo de ganhos, projeção de ganhos futuros financeiros em cima desse filho, né? Então, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho da tua experiência, professor. 2 coisas. Como é que tu vê esse fenômeno, né? Isso é um fenômeno, né? E como é que tu lida com isso quando tu encontra na tua escola essa situação, se tem um trabalho anterior que é desenvolvido? Pode falar um pouquinho para nós, por favor, professor Maurício, como é que tu lida com essa situação, por favor, professor? Bom, eu acho que acontece, né, ainda bastante essa questão dos pais projetarem aquilo que, na verdade, eles querem para os filhos e não aquilo que o filho quer, que a criança quer para ela própria, né, e muitas vezes isso acaba atrapalhando todo o processo de desenvolvimento do aluno. Então, essa conduta, né, que é observada por muitos pais, assim, de querer que o aluno faça determinada coisa no jogo, enquanto ele não está preparado para fazer determinada coisa no jogo. De querer que o aluno ganhe uma partida a todo custo, enquanto a ideia do nosso processo de desenvolvimento é fazer que a vitória seja uma consequência do jogo, e não um objetivo principal do jogo. E aí ele acaba pressionando demais esse aluno, cobrando demais esse aluno, sendo muitas vezes treinador do aluno, né? E aí às vezes o professor durante a semana trabalha uma coisa, fala uma coisa, pede uma coisa, e quando ele está com o pai está pedindo uma coisa totalmente diferente, né? O bom é que eu acredito que são poucos casos, né? Tem bastante, mas acho que a imensa maioria ainda trabalha e pensa como a gente pensa essa questão do desenvolvimento, mas isso acontece bastante, né? Então, o nosso papel nesse meio do caminho aí mostrar para o pai com bastante clareza aquilo que a gente está trabalhando,
mostrar que aquilo que a gente está fazendo tem embasamento, não é uma coisa totalmente empírica, né? Que a gente estudou para aquilo, que a gente tem experiência naquilo que a gente está fazendo, colocar para os pais que esse processo de desenvolvimento é um processo longo, é um processo complexo, é um processo que exige bastante paciência, muito apoio, muito incentivo do pai, né, para o seu filho, independente da situação lá que o aluno se encontra no processo, né, dar tempo ao tempo, acreditar no trabalho do professor, acreditar naquela escola de futebol que o aluno pratica, que aos poucos as coisas elas vão fazendo sentido, aos poucos esse processo de desenvolvimento vai aparecendo, aos poucos a vitória vai acontecendo, né, vai sendo uma consequência do jogo e não um fator principal. Então, acredito que acontece isso bastante, mas a gente consegue ter um papel importante nisso, desde que a gente deixe bem claro para o pai aquilo que a gente está trabalhando, em cima de quais princípios a gente trabalha, o que a gente quer nesse processo todo de desenvolvimento do aluno, e vou colocando, né, complementando a nossa atuação com o aluno nesse processo. Eu fui numa palestra início desse ano com o psicólogo Marcos Meyer, né, ele coloca que em todo o processo formativo de educação, tu precisa ter duas coisas, tu precisa ter autoridade e tu precisa ter afeto, né? Então, acho que se tu basear esse processo educativo nesses dois princípios, tanto com o aluno quanto com a família, com o pai, tu consegue aos poucos mostrar isso para o aluno e mostrar todo esse processo que tu está seguindo, que tu está percorrendo com o aluno, para que ele chegue lá na frente plenamente desenvolvido, um aluno que consegue, que é capaz de jogar, que é capaz de entender o jogo e aí praticar para a vida toda. Obrigado, professor Maurício, pela contribuição. Professor Eduardo, qual a tua percepção sobre esse tema, né? A conduta dos pais, como é que tu lida com essa situação, como é que tu percebe esse fenômeno, por favor, professor? Pegando um gancho do professor Pena que colocou aqui, a gente fez vou dar bem rapidamente dois tópicos. Um que ele falou sobre ensinar os pais como as crianças aprendem. Esse foi um trabalho que a gente fez na escola. A gente explicou para os pais como as crianças aprendem. Por que ela não passa a bola quando ela tem 6 anos? Porque ela não consegue, né? Ela não entende. Então, a gente explicou isso, e quando os pais começaram a entender esse processo, eles passam a ser teus parceiros, porque eles entendem e acabam não cobrando o que a criança não consegue dar. Mas eu queria pedir licença para vocês e dar um relato pessoal, que eu acho que pode resumir um pouquinho disso, uma história, não aconteceu comigo, aconteceu com meu irmão. Meu irmão tinha 7 anos, jogava no Fraldinha, e eu me lembro de um jogo, ele era goleiro, pequeno, tomou um gol por cima, acabou o jogo e tal, jogava no Lindóia contra o Grêmio, e o Lindóia perdeu. E eu me lembro do meu pai entrando na quadra e pegando meu irmão no colo, e saindo abraçado com meu irmão da quadra. Então, eu posso falar vamos dizer, por experiência própria, de ter meus pais sempre presentes comigo. Em todos os momentos, eu joguei dos 12 anos aos 27. Meus irmãos também jogaram. Então, a gente sempre viu nossos pais presentes na arquibancada, e eu nunca ouvi um grito do meu pai na arquibancada para falar com o juiz do nunca. Acabava o jogo, ele me trazia um copo de refri, a gente ia no carro, conversava, eu que puxava às vezes o assunto do jogo, e aí, pai, o que tu achou do jogo? Nunca. Então, talvez por isso eu tenha jogado por muito tempo e não tenha abandonado o esporte. Talvez meu irmão também, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não, mas esse exemplo eu acho bastante rico da gente trazer, né? Porque a gente vê os pais, às vezes, enlouquecidos na arquibancada, e é difícil para a gente que está dentro, tem que cuidar dentro, tem que cuidar fora, e como a gente lida com isso, é complicado, é melindroso em alguns momentos. Mas eu gostaria de trazer esse relato pessoal, porque eu acho que ilustra um pouquinho, e talvez a gente amplie, vamos dizer assim, essa questão de, poxa, como eu brinco com os alunos, pai e mãe, os pais aqui não podem tapar o ouvido para não me ouvir, mas pai e mãe é para levar no jogo e pagar o refri depois. Essa é, né? Incentivar e trazer as questões de quadra,
Cara, é para incentivar, é para criança, como o Daniel falou no início do Wilton, Carlos Santana. A criança tem que estar feliz, cara. Ela tem que estar feliz, ela tem que aprender e sair feliz do jogo, do treino, da escola, né? Então, esse é o meu... Eu agradeço a licença de vocês para trazer esse relato, mas eu acho que é bastante ilustrativo na pergunta e pertinente. Não, Eduardo, eu te digo que ele é fundamental. Ele é talvez mais importante que os nossos conceitos aqui. E talvez esse teu exemplo faça com que a gente entenda o profissional que tu te tornaste, né? Uma pessoa que tem um nível de conhecimento, um nível de confiança absurdo, porque nós somos retratos da nossa formação, né? E provavelmente quem vivenciou de repente uma situação familiar de muita pressão, de muita opressão, de muita falta de apoio e acolhimento, desenvolveu uma série de fragilidades que aparece quando a gente é adulto. Isso aparece, não tem como escapar disso. Então, o teu exemplo ele é esclarecedor, Eduardo. Pelo contrário, ele traz muita riqueza para a gente poder entender isso. Pena que não estão os nossos pais aqui de todas as escolas para escutar esse relato, que eu tenho certeza que ajudaria bastante a gente a elucidar esse processo, né? Na minha experiência, pessoal, eu tenho 3 fatores que eu não abro mão, que são as situações, como o professor Pena coloca muito bem, né? Orientação, a primeira situação é orientação, né? É marcar um encontro com a família antes da primeira aula, é aquele encontro, aquela conversa, é orientar não só sobre fase de desenvolvimento excelente, mas também falar sobre pedagogia, sobre psicologia do esporte, o quanto significativo é uma ação de um adulto com uma criança, né? Esse é o primeiro item. Depois, o segundo item é limite. Porque se o pai não cumpre o que a gente fez na sala, depois eu vou cobrar isso dele. Evidentemente que, de uma forma respeitosa na frente do filho, se ele começar a falar durante o treino, durante o jogo, eu vou na arquibancada, vou na tela, vou dizer, olha, sou muito feliz com a tua presença, mas não pode dar orientação paralela, já conversamos sobre isso, ok? E se isso voltar a se repetir, eu marco uma reunião no outro dia com o pai. Sento com ele e defino os limites. Porque eu já deixei claro antes que a gente construiu como o Eduardo falou, uma parceria pedagógica, onde cada um faz a sua função. A minha função é educar e ensinar o melhor possível que eu posso a aprendizagem do futsal, ou seja, formação humana e formação pedagógica. E a função do pai, como o Eduardo fala, é sim levar a criança, incentivar a criança a participar do esporte, a apoiar, incentivar no dia do jogo. Agora, não é para dar orientação em paralela, não é para se projetar no seu filho. Então, assim como eu sou radical, eu falei para você, eu sou radical na metodologia, esse é um assunto que me mobiliza. Então, eu estudo muito sobre psicologia do esporte para eu poder ter cada vez mais conhecimento, assim como o Maurício fez ali uma imersão ali com um psicólogo, né? Eu tenho essa situação a pedagogia nos ajuda muito, mas a psicologia tem muitos temas que podem nos ajudar a tentar elucidar essas situações. E esse exemplo que o Eduardo traz vai bem ao encontro da psicologia do esporte, concretizar aquele conhecimento, né? A pessoa precisa, puxa, olha só, olha o que esse profissional se tornou a partir de uma situação que ele viveu, né? E hoje eu vejo uma pessoa ali com uma capacidade de desenvolver segurança, os conceitos estão sendo desenvolvidos. Então, é dessa forma que eu trabalho. Mas, professor André, queremos, então, agora te escutar. Temos aí mais uns 5 minutinhos para te escutar e tu poder dar a tua prioridade e depois entrar na tua própria live. Tu tem uma outra live aí, né, professor? Vamos lá. Eu tenho uma reunião daqui a pouco, mas daqui a pouco eu... Sim, eu estou cuidando do horário aqui, professor. Porque me atrasar... Não. Vai chegar no horário, pode ficar tranquilo. Não, tranquilo. Não, como o Eduardo estava dizendo ali, a gente sabe que existem tipos de pais, né? Tem aquele pai que tem um comportamento desinteressado, o pai que é mais fanático, e o pai do Eduardo, né? Que teve aqui um comportamento, na verdade, um comportamento adequado, né? E eu também tenho uma história, graças a Deus, nunca tive problema com o pai. Lógico, a gente tem esses problemas com os pais ali na grade, de torcer, xingar o juiz, né? Mas a gente sempre realiza uma reunião com eles explicando os objetivos, o que está acontecendo, que eles vão competir, mas é uma competição bem organizada, não formal e tal. E aí teve um jogo, não foi com a minha escolinha, a gente estava jogando com uma outra escolinha, né? E o menino da outra escolinha chutou uma bola e errou o chute. E aí o pai desse menino que errou estava na arquibancada e falou, o pai de um outro menino falou, nossa, mas esse menino é muito ruim. E ele deu
o azar do pai desse menino que errou estava do lado. E aí fechou o tempo lá. O que o árbitro e nós, professores, fizemos? Reunimos as crianças no meio da quadra, enfileiramos as crianças, todo mundo de braço cruzado até terminar a briga lá. Serve como exemplo, né, pessoal? É uma coisa muito feia, que o próprio pai brigando por causa de um jogo, que às vezes não vale nada. Deixamos as crianças ali enfileiradas, né? E as crianças com os braços tudo cruzados, assim, esperando ali os pais terminarem de brigar. Uma coisa muito feia, né, pessoal? Que não se deve acontecer. Existem 4... A função do pai ele tem cabida em 4 níveis. O estimular, o apoiar, a disciplina e o ajudar. Esses 4 conceitos que os pais têm que ter em mente. Isso serviu como exemplo, que depois os pais vieram falar, professor, que coisa feia que aconteceu com outra equipe, né? Serve como exemplo para todos nós, né? E a gente sabe também que o pai, né, a criança, quando ela começa no esporte, começa no futsal ou qualquer outro esporte, ela começa por fatores extrínsecos. Na verdade, ela começa porque o pai vai levar ela, né, para o esporte. Né? Então, o pai, às vezes quer ser atleta também, ou colocou o sonho no filho, do filho ser atleta. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o pai estimule, que o pai ajude, que o pai avise a criança que a disciplina é importante no futsal e que ajude a criança e ajude nós também, né? Vamos dar uma olhadinha para a gente finalizar aqui, pessoal, que a gente tem, pelo menos para prestigiar todas as pessoas que contribuíram. O professor Carlos reforçou ali que aquele trabalho que ele mencionou, ele apresentou junto com o professor Eduardo na Univates, né, reforçando um trabalho que foi apresentado junto lá na universidade. O Evandro reforça, né, os pais do Eduardo têm que receber esse vídeo depois. Né? O Dudu teve a felicidade de ter pais diferenciados, é verdade, né? O nosso querido árbitro Daniel Rezende, o Snoopy, né? Só feras. O Carlos coloca depois, o melhor atleta é o órfão, diria Ari Vidal do basquete. É questionável, viu? Pô, eu queria ter o pai do Eduardo, não ser órfão. Eu também. O Daniel Rezende coloca pra gente ali, todos são exemplos, eu sou testemunha. Onde a arbitragem pode ajudar? Vamos deixar para um próximo programa, tá, Snoopy? Te agradeço a compreensão. Eu já tirei pai de dentro da quadra, ele coloca. Dentro do ginásio, desculpem. O professor Carlos coloca, baita live, parabéns, Daniel, e aos debatedores pela excelência das colocações, grande abraço. O Pipa contribui. Os pais fazem parte do processo da nossa profissão. Precisamos entender que trabalhamos com o que é de mais importante na sua vida, o seu filho. Por isso, precisamos orientar e explicar os nossos processos de trabalho, dos encontros de futsal, pois seus filhos fazem parte desse processo. E eu acho que nenhum de nós pensa diferente, que os pais fazem parte do processo, né? É só a questão da gente fazer alguns ajustes. Tenho certeza que a gente vai, com certeza, a partir desses debates, essa troca aqui entre a gente se qualifica mais, mas também transmite conhecimentos fundamentais. Professor Maurício, professor André e professor Eduardo, eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, a disponibilidade de vocês estar no horário conosco aqui. Os ensinamentos são muitos, tenho certeza que todos nós aprendemos muito hoje, as pessoas que estavam aqui também contribuíram muito, e vamos deixar para mais adiante a gente poder, quem sabe daqui a uns 20, 30 dias, se encontrar de novo e abordar mais temas nesse processo, né, para que a gente possa cada vez qualificar mais a nossa grande paixão, que é o futsal, e a nossa grande paixão, que é a nossa profissão, né, de pedagogos do futsal. Quero desejar mamãe está assistindo, Daniel. Mamãe está assistindo. Mamãe então, o seu esposo está sendo bastante elogiado, muito elogiado aqui, tá? Então, parabéns para vocês, parabéns sim, para nós que trabalhamos com muitas crianças, sabemos quanto isso é importante. Professor Fernando Ávila, obrigado pela estar nos prestigiando aí. Um grande abraço a todos, pessoal, e até a próxima vez, tá? Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, um abraço, tchau, tchau.